Então, o infrassom ou som de baixa frequência são ondas com uma frequência abaixo do limite inferior da audibilidade humana, que é ali em torno de 20 Hz. Então, nós escutamos entre 20 Hz e 20 mil Hz, a frequência ali que nós escutamos. Então, a audição ela torna-se gradualmente menos sensível à medida que a frequência diminui. Portanto, para que os humanos percebam o infrassom, a pressão do som deve ser suficientemente alta. Então, apesar de ser um som muito baixo, quando a gente fala de som alto e baixo, seria, respectivamente, agudo e grave. Para que os humanos percebam, a pressão do som deve ser suficientemente alta, ou seja, um som com uma intensidade suficiente. O ouvido é o principal órgão de detecção de sons graves, mas em intensidades muito altas é possível sentir as vibrações em várias partes do corpo. Então é como se, principalmente sua caixa torácica, ela vibrasse, né, ali na mesma frequência, apesar do som não ser ouvido. Tá aí, então, o espectro sonoro, acima de 20 mil Hz, você tem os ultrassons. Os sons audíveis que nós escutamos ficam entre 20 e 20 mil. E abaixo dos 20 Hz, os infrassons, que é justamente o tema da palestra de hoje. Então, um dos pioneiros na pesquisa do infrassom foi o francês Vladimir Gavreau. Seu interesse surgiu em seu laboratório na década de 60. Ele e os seus assistentes perceberam tremores no equipamento e dor nos tímpanos, mas os microfones ali do laboratório não captavam nada, não detectavam sons audíveis. E que foi causado, depois descobriram, então, grave e agudo é a altura. A gente chama de altura. Então, quando fala um som mais alto, ele é mais agudo, não é que ele é mais intenso. Então, como é que aconteceu lá no laboratório? O que aconteceu lá? Na verdade, foi um grande ventilador e um sistema de dutos ligados a esse ventilador que causavam essas ondas sonoras, esse infrassom, essa frequência específica abaixo de 20 Hz. Então, um de seus equipamentos usados para estudar o infrassom foi um apito, na verdade, um tubo de órgão gigante. Ele usou esse tubo para fazer as vibrações infrassônicas e estudar os seus efeitos. Então, o começo, o início da pesquisa se deu ali por uma observação acidental, né? O equipamento tremia, começaram a sentir dor nos tímpanos. Mas o que está acontecendo? O ventilador ali, desligaram, né? Viram que parou o efeito. Então, desligaram o ventilador e falaram, nossa, ele está ligado naqueles dutos, provoca tal vibração. E foi assim que começaram as primeiras pesquisas a respeito do assunto. Fontes de infrassom. Então, eventos naturais. O som infrassônico pode ser resultado de clima severo, avalanches, terremotos, vulcões, cachoeiras, quedas de icebergs, auroras, meteoros e relâmpagos. Então, tudo ali na natureza que causar uma frequência muito baixa, abaixo de 20 Hz. Essas interações entre ondas e tempestade. Então, também causa infrassom. Então, tem uma pesquisa aqui do NOAA, Programa Infrassônico do NOAA. Os arranjos infrassônicos podem ser usados para localizar avalanches nas montanhas rochosas e detectar tornados. Os Estados Unidos estudaram muito o infrassom como arma, num programa de armas não letais. Não tem como fazer isso por conta da alta energia necessária. Sobre a comunicação animal. Então, baleias, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, girafas, crocodilos, tem vários outros animais, pavão, eles usam infrassons para se comunicarem à distância. Em particular, foi demonstrado que o rinoceronte da Sumatra produz sons com frequências tão baixas quanto 3 Hz, que tem semelhanças com o canto da baleia jubarte. Isso o rinoceronte. O tigre também pode rugir a uma frequência de 18 Hz e ainda inferior a isso. Seria um rugido que nós não ouviríamos. Então, aves migratórias usam infrassom gerado naturalmente a partir de fontes como o fluxo de ar turbulento sobre cadeias de montanhas, como um auxílio à navegação. Então, aves migratórias se orientam pelo infrassom também. O infrassom também pode ser usado para comunicação de longa distância.
caso das baleias e elefantes africanos. A frequência dos sons das baleias pode variar entre 10 Hz e 31 kHz. E a dos elefantes de 15 Hz a 35 Hz. Ambos podem ser extremamente intensos, aí que vem justamente o poder ali do infrassom. Não adianta gerar um infrassom que vai a meio metro, né? Então, ali eles geram esse infrassom, esses animais, com intensidade de até 110 decibéis, 117, perdão, 117 decibéis. Ou seja, são sons muito intensos e inaudíveis para nós. Para você ter uma ideia, 120 decibéis para nós já é extremamente prejudicial. Então, permitindo a comunicação por muitos quilômetros, com um alcance máximo possível de cerca de 10 quilômetros para elefantes e centenas ou milhares de quilômetros para algumas baleias. Então, as baleias conseguem se comunicar, por isso na chamada dessa live tem, se não me engano, a foto de uma baleia. Eu acho que é uma jubarte, inclusive. Então, milhares de quilômetros elas conseguem se comunicar através dos infrassons. Nos elefantes, a produção de vocalizações infrassônicas foi descoberta por Kate Payne. Está aqui o artigo de Kate Payne, chama-se Silent Thunder, na presença dos elefantes. Então, quando foram feitas essas observações, aí você cria várias hipóteses, né? São criadas, não, por que será que os elefantes têm um grupo aqui, tem outro grupo aqui, afastado de muitos quilômetros, eles não conseguem nem se enxergar, mas eles caminham paralelos. E se esse virar, esse também vira, né? E se esse virar para cá, os dois grupos precisarem se encontrar, esse aqui também vira e se encontram. Como é que eles se comunicam dessa forma? Justamente por infrassom. Cantores, uma terceira fonte de infrassom seriam os humanos mesmo, certos cantores. Então, por exemplo, Tim Storms, ele pode produzir notas de faixa infrassom que detém o recorde do Guinness de voz mais grave do mundo, por atingir notas tão baixas que apenas elefantes são capazes de ouvi-las. Tim Storms também tem o alcance vocal mais amplo do mundo e pode atingir notas tão baixas quanto G7, 0,189 Hz, 8 oitavas abaixo do G mais grave do piano, que até mesmo o próprio Storms não consegue ouvi-la. Claro, né? Ele sente, ele produz aquela vibração, as cordas vocais dele são mais longas, processos humanos de geração do infrassom. Estrondos sônicos e explosões, tanto químicas quanto nucleares, máquinas como motores a diesel, turbinas eólicas, transdutores mecânicos especialmente projetados, mesas de vibração industriais. Tesla projetou uma plataforma, né, que usava infrassom. Se não me engano, sim, Tesla fez uma plataforma ali que vibrava com infrassom. Então, mesas de vibração industriais, certos alto-falantes especializados também são capazes de reproduzir frequências extremamente baixas. Então, são alto-falantes projetados para isso. Mesmo se você pegar o woofer, né? O woofer é o alto-falante para graves, não é projetado para isso, para os infrassons. Reações em animais, olha, gente, isso é muito discutido. Então, teve um tsunami, os animais, se mandaram 2 horas, 3 horas, 12 horas antes do tsunami aparecer, você já não via bicho nenhum. Isso é muito relatado, né? E também está sendo estudado. Então, não são todos os animais de uma mesma espécie que sentem, né, que são capazes de pressentir isso. Como eles pressentem isso? Então, algumas espécies animais têm a capacidade de sentir as ondas subsônicas de Halley de um terremoto ou tsunami. Ainda está sendo muito pesquisado isso, como os animais sentiriam isso. Mas é possível monitorar o comportamento dos animais como um aviso prévio de terremotos e tsunamis. Então, sobre isso, as evidências são controversas e não são amplamente aceitas. Sobre esse comportamento animal,
antes de grandes desastres. Pode ser até vulcão, gente. Então, vulcão, terremoto, tsunami, né? Tem tais vibrações que elas alcançam, né, centenas de quilômetros ali, e os animais sentem isso, coisas que tem algumas pessoas que sentem. Eu, por exemplo, sou muito sensível para vibrações do solo. Sou muito sensível. Então, uma vez teve o Brasil não tem terremoto, tem pequenos tremores. Eu lembro que teve um tremor, eu acho que foi na cidade de São Paulo, não me lembro. Não me lembro onde foi o tremor, eu senti, né? Muita gente, estou a centenas de quilômetros de São Paulo, mas senti. Senti o tremor. Perguntei para outras pessoas, vocês não sentiram o chão, né, vibrando? Vocês não sentiram um negócio esquisito? Não, ninguém sentiu nada. Depois fui ver, havia ocorrido esse tremor na cidade de São Paulo. Tremor pequeno, claro, né? Mas eu sentia uma distância muito grande. Então eu tenho essa sensibilidade para tremores de terra. Não são todas as pessoas que têm, é claro, né? Algumas não sentem. E provavelmente os animais que são muito mais sensíveis do que a gente, né? Porque por uma série de motivos evolutivos, é claro, né? A sensibilidade deles tem que ser muito maior. Além do que, o fato de termos o cérebro bem desenvolvido, nós perdemos em sensibilidade. O que nós ganhamos em inteligência, perdemos em sensibilidade. Então, é possível que animais ouçam, né, um terremoto antes de um tsunami atingir a Terra. A ruptura subaquática, então tem várias maneiras ali de acontecer tsunamis, baseado em alterações de placas tectônicas, subducção, quando uma placa entra embaixo da outra, né? E esse som, esse infrassom que sai desse encontro de placas, esse tipo de coisa, os animais vão ouvir. Esse infrassom gerado, então, nessas circunstâncias, né, eles vão ouvir. Então, uma outra maneira, um segundo sinal de alerta que os animais podem perceber é a vibração do solo. Terremotos geram ondas vibracionais massivas que se espalham do epicentro e viajam pela superfície da Terra. Elas são conhecidas como ondas de Rayleigh. Então, essas vibrações, elas se movem pelo solo como as ondas se movem na superfície do oceano. Então, elas viajam a 10 vezes superior à velocidade do som. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Então, 3.400 metros por segundo. 3,4 quilômetros por segundo viajariam essas ondas de Rayleigh. Um estudo sugeriu que o infrassom, já vou falar desse estudo, pode causar sentimentos de admiração ou medo em humanos. Também foi sugerido que, uma vez que não é percebido conscientemente, pode fazer as pessoas sentirem vagamente que eventos estranhos ou sobrenaturais estão ocorrendo. Existe a possibilidade, inclusive, de lugares que são considerados mal assombrados serem geradores de alguma forma de infrasom. Estão pesquisando isso também. É assim que cientistas falam. Um estudo sugeriu, pode causar, também foi sugerido. Então, uma pesquisa interessante a respeito dessas reações. Como foi feita? Richard Lord, um cientista acústico do Laboratório Nacional de Física da Inglaterra, e seus colegas produziram um infrassom com um tubo de 7 metros e testaram seu equipamento em 750 pessoas em um experimento. Como foi feito isso? Bom, alguns cientistas sugeriram que este nível de som pode estar presente em alguns locais supostamente assombrados, e assim fazer com que as pessoas tenham sensações estranhas que atribuem a um fantasma. Nossas descobertas apoiam essas ideias, disse o professor Richard Wiseman. Então, esse estudo mostrou o seguinte: os dois pesquisadores tocaram 4 peças contemporâneas com a gravação, foi ali ao vivo numa sala de concertos em Londres. E dentre essas 4 peças, algumas estavam misturadas com infrassom. Então, toca a música normalmente, a pessoa não vai perceber que tem infrassom ali, ela não ouve, né? Ela só vai sentir o efeito. Pediram ao público, então, que descrevesse
as reações que eles tiveram à música. O público não sabia quais peças tinham o infrassom, mas 22% das pessoas relataram experiências incomuns enquanto estavam em infrassom na música. Então, suas experiências incluíam sensação de inquietação ou tristeza, calafrios na espinha, sentimentos nervosos de repulsa ou medo. Tem certas vibrações que entram em ressonância com determinados órgãos do corpo que causam essas sensações, e aí, é claro, isso varia de pessoa para pessoa, por conta de massa muscular, quantidade de gordura no corpo, uma série de características de cada qual. Eu vi algumas entrevistas de diretores de cinema, pessoal que trabalha com cinema. O infrassom é usado em filmes de terror. Eles não são percebidos, mas certas pessoas são sensíveis a essa vibração e sentem medo, sentem pânico. Então, um abração para todos, o meu muito obrigado e até a próxima.